Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Vamos aqui continuar nessa nossa caminhada aqui para, né, estudar o ensino do Lacan, né? Estudar o ensino do Lacan com o objetivo. Rodrigo, seu áudio tá desligado. Tá certo. Boa noite a todo mundo aí. Vamos dar essa continuidade aqui para tentar, né, a gente fazer essa caminhada, né, de desmistificar, né, esse Lacan que hegemonicamente foi construído, né, de maneira hegemônica, esse Lacan que foi fetichizado, né, dentro de uma lógica, né, narrativa de uma grande dificuldade, né, da compreensão do seu ensino e tirar do ensino, né, sobre psicanálise em Lacan o que ele tem mais de potente possível, né? Algumas perspectivas que ele nos trouxe. Eu não me arrisco em falar que, né, ele cria categorias ou até mesmo, né, conceitos de uma maneira mais aprofundada, porque os seminários eles são muito mais um ensino, né, e elucubrações que ele ia fazendo durante esse ensino, mas que posteriormente, né, aqueles que concordaram com as suas premissas aprofundaram, né, em trazer e colocar que essas categorias em prática. E hoje aqui, algo que é muito caro à psicanálise, né, é quando nós falamos da interpretação, né? Então, assim, há um Freud que constrói essa ideia de que há uma interpretação, né, dentro do processo analítico, né? Então, há uma necessidade disso, tá? Então, a gente precisa compreender como que o Lacan ele via essa ideia de interpretação. Para ele, como que ele entendeu, né, o que seria a interpretação psicanalítica e quais que são as suas proposições que a gente pode tomá-las, né, para que a gente também pense sobre o nosso trabalho, né, com psicanalistas. Então vamos lá. Quando o Lacan ele está falando aqui sobre a ideia de interpretação, uma coisa que precisa ficar muito clara que a interpretação para o Lacan ela tem um objetivo específico. Isso aqui eu retiro, né, da interpretação em clínica, né, do Lacan, para que a gente compreenda que o Bruce Fink ele escreve é que interpretar dentro da perspectiva de ensino de Lacan é você abrir um espaço para que o desejo possa circular, para que o desejo se apresente de alguma forma, né? Então, aqui dentro desse contexto, a primeira coisa que é necessário a gente trazer é que o seguinte, né? Para Lacan, essa questão de o que é a questão do desejo é a gente começar a compreender que existe uma diferença entre, primeiro, demanda e desejo, né? Alguns colocam até três passos: queixa, demanda e desejo. O sujeito chega na clínica com a queixa, essa queixa ela começa a ser colocada, né? O processo analítico começa a se estabelecer. Ao se estabelecer, essa queixa se transforma em demanda e essa demanda se abre para que o desejo se apresente, né? Dentro desse contexto aqui, né, uma coisa que precisa ficar muito clara, então, para a gente aqui, é que essas demandas do analisando, quando ele parte da queixa, tá ruim, nossa, meu trabalho tá ruim, pega no meu pé demais, ninguém gosta de mim, etc. E começa a se tornar demandas, né? Eu quero saber por que, que as pessoas não gostam de mim. O que será que eu faço, né? Talvez para que as pessoas não gostem de mim. Meu trabalho tá ruim. O que será que existe nesse trabalho que não me movimenta, que me perturba tanto? A partir do momento em que, né, ele começa a se estabelecer nesse tipo de relação, ou seja,
Percebam, o próprio analisando está fazendo as suas interpretações, né? O Lacan ele deixa uma coisa muito clara, que a gente escutar as demandas do analisando não é escutar ela de maneira superficial, pelo aquele estado aparente. Eu quero mudar de emprego. Eu não desejo mais estar nesses tipos de relação, e etc. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Inclusive tem uma premissa do Lacan que os sentimentos mentem, né? Eles mentem. Então, muitas das vezes, quando a gente faz a pontuação, o que você está sentindo, talvez a pontuação não deva ser essa, né? Então, dentro desse contexto, né, esse aparente, o que é ali, o que vem em primeiro momento, ele está muito na ordem daquilo que o Lacan, né, ele tenta nos demonstrar, porque ele fala do inconsciente, e o inconsciente, desde Freud, é um lugar, né, um locus, não de lógica, né? Então, assim, lá no próprio Interpretação dos Sonhos, o Freud está chamando a atenção para a gente, se vocês acharem que o inconsciente, né, que o inconsciente ele é um lugar aonde, né, a possibilidade, né, de você ter uma lógica, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, isso não é possível. Tá? Parece que alguém aí pediu para entrar de novo. Não está aparecendo nada aqui para mim, tá, gente? Então vamos lá. Se o sentido, tá, está vinculado à ordem do significante, né, porque esse sentido ele pode mudar dependendo do lugar, do momento na vida e etc. A gente precisa entender que essa demanda que nos é apresentada numa clínica, ela é uma demanda que é produzida por um outro. Aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. E o que é esse outro, num sentido, né, que o Lacan nos traz? É a realidade concreta. A história, a cultura, né, o modo de produção da vida vigente no momento, os aspectos ideológicos que constituem a mentalidade de um determinado momento, né, de como se pensa algo, né? E por último aqui a própria questão da sociabilidade, né? A forma com que nós nos sociabilizamos e a forma com que esse processo, né, de sociabilidade ele é construído. Então aqui é necessário a gente compreender isso, né? Nesse contexto aqui, beleza? O que o Lacan ele está tentando nos trazer? Que a interpretação ela tem como objetivo é trazer aquilo que está atrás da demanda, aquilo que a demanda pode estar mascarando, que a demanda é apenas uma espécie de ponta do iceberg. Então é necessário, tá, que a gente vá atrás disso que está na demanda, porque isso que está atrás da demanda é o que nós concluímos que é o desejo. As demandas de um sujeito é as formas com que esse desejo se expressam. Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, tudo claro? Podemos continuar? De novo, as demandas de um sujeito dentro da clínica, elas são as formas com que o desejo se expressa. Ou seja, atrás dessa expressão, nós conseguimos ali dar início a uma escuta do desejo se movimentando a partir desse ser desejante que é o sujeito, né? Porque desde Santo Agostinho, né, nós somos um sujeito de libidos, né? Nós somos um sujeito de libidos e o Lacan ele amplia. Isso é um ganho muito grande na psicanálise quando o Lacan ele amplia essa perspectiva da libido para a questão do desejo. Fica algo mais da ordem da existência humana. Sai de um biológico e vai para além de um biológico. Porque aqui a gente vai falar hoje das chamadas de libidos dessexualizadas, para que a gente comece, a partir de agora também, determinar que um orgasmo é uma coisa, gozo é outra. Por exemplo.
né? Então a gente precisa começar a compreender essas questões, de entender o sexual e a sexualidade pela sua perspectiva de amplitude, não de vincular a isso apenas a uma perspectiva do coito, né? Da relação genital, do orgasmo, da relação fisiológica. Tá? Dentro desse contexto aqui, quando, né, isso se apresenta, quando isso é uma ideia, né, quando o desejo começa a se tornar mais aparente, a gente começa a escutar o desejo desse ser desejante, esse processo ele começa a ser algo extremamente enfurecedor para o paciente. Isso causa nele uma angústia, isso causa nele uma indignação, isso causa nele um enfurecimento. Mas é aí que a gente tem algo que o Firenze, né, ele trabalhou e ele pensou de uma maneira mais ampliada. É um papel do analista, né, bancar esse lugar também da transferência negativa. Isso vai ser enfurecedor. Lidar com aquele desejo que luta, que o sujeito luta para que ele não se apresente, porque esse desejo pode estar numa ordem da culpa, numa ordem do que eu não posso apresentar, porque isso aqui eu posso ser julgado, ele começar a ser apresentado a partir da interpretação do analista, isso pode e vai causar um desconforto e um enfurecimento do paciente. Com certeza, todos vocês aqui que já atendem já devem ter passado por algum momento onde é que o paciente, de uma maneira muito dura e agressiva, ele vai dizer, não, não é isso. Tá? Porque há algo ali, né? Se o inconsciente se apresenta no consciente pelo um sinal invertido, algo ali tem. E eu não estou dizendo que é do ponto do bom e do mal, né, e etc. Existe algo ali que precisa ser colocado através do artifício, da fala, da linguagem e etc. Para isso, para que essas demandas elas possam ali ser apresentadas pelo analisando e dessas demandas sendo escutadas, né, e a partir disso o desejo comece a ser apresentado a partir de fragmentos, atos falhos, sonhos, xistes e etc. Lacan ele chama atenção para algo que é importante, para uma inflexibilidade do analista nesse aspecto. E o que seria essa inflexibilidade? É uma inflexibilidade aonde o sujeito que nós escutamos como analistas, ele demanda. A gente escuta a demanda. A gente não responde a demanda. A gente não corresponde à demanda dele. Porque se nós correspondemos a essa demanda, o desejo não se apresenta. Nós escutamos essa demanda. Nós não julgamos essa demanda. Nós não moralizamos essa demanda. Viu o que eu estou acabando de falar isso para vocês? Neutralidade, abstinência. Para que o desejo comece em nossa escuta a se movimentar. Tudo bem? Alguma discordância? Faz sentido isso aqui que o Lacan nos ensina? Vocês já tinham conseguido, né, ao estudar Lacan, ao ter tido transmissões sobre Lacan, compreender dessa forma o que o Lacan está nos apresentando sobre essa questão da demanda? Ou teve uma clareza aí agora, gente? Podemos continuar? Então, bora continuar, meu povo. Então, vamos lá. Continuemos. Dentro desse contexto aqui, continuemos. Então, quando nós ultrapassamos essa demanda, nós conseguimos atingir o que está atrás dela, né? A gente começa a abrir esse espaço extremamente necessário para que comece a se circular esse desejo. Por quê, gente? Por que a gente precisa fazer isso?
Porque é justamente nessa interpretação que a gente começa a evidenciar a falta do desejo ou a falta no desejo. Entenderam? Esse desejo poder circular, se apresentar, colocar ali a cabecinha para fora e voltar, dar um sinal para a gente, nos cumprimentar, se fazer presente dentro da sessão e dentro do processo analítico como um todo, ele é fundamental. Por quê? Porque se nós resolvermos, a partir de um determinado momento, corresponder e responder às demandas do nosso analisando, a gente está incorrendo em algo que é extremamente problemático para o processo dele, que é literalmente satisfazê-lo. E se tem algo que o Lacan ele percebe, né, e que isso também é uma baita de uma interpretação do Freud, porque o Freud já tinha nos alertado sobre isso, né, principalmente no jogo da transferência, e quando ele começa, né, num debate com Ferenczi e o Jung sobre a questão da contratransferência, dos perigos do seguinte, tá, e se a gente ali começar a ocupar um lugar de satisfação do paciente? O Lacan lendo isso, principal. E aí é um fato que é interessante, né? Que eu estou no momento agora que os psicanalistas que eu venho fazendo transmissão, ou pensando ou lendo, todos eles estão ali voltados ao estudo do Homem dos Lobos. Né? Inclusive eu passei para vocês lá o seminário onde é que o Lacan tá, ele volta, né, a questão do Homem dos Lobos. Porque é nesse jogo da transferência e da contra-transferência que essa coisa tá, né? Que essa coisa se movimenta. Então, se a gente ali ocupa um lugar de satisfação, obviamente, a gente sepulta o desejo. A gente sepulta. A gente faz com que literalmente esse desejo não se movimente, ele não se apresente. Dentro desse contexto aqui, a gente precisa compreender que cada interpretação, então, de cada sujeito, a questão da singularidade, cada interpretação, ela tem suas características próprias. Por quê? Porque cada sujeito é uma singularidade. O desejo em cada sujeito circula de uma determinada maneira. Beleza? Nesse aspecto, dando continuidade aqui, né, da demanda versus o desejo, uma coisa que a gente precisa deixar isso, né, também muito claro, tá? Dentro desse contexto, algo que a gente não pode se perder, mas é nunca, como a gente está dizendo aqui, né, é sempre ter clareza de como que essas questões aparentes, elas, na verdade, elas precisam ser cavadas, elas precisam ser, né, retiradas para que a gente consiga chegar a esse material do desejo, do inconsciente, do impossível. Tá? Dentro dessa lógica aqui, então, né, então vamos lá. Tá? Dentro dessa lógica, para a gente, o interpretar tem esse real papel. Esse real papel. Evidenciar a falta que constitui e movimenta o desejo. Se o Lacan ele é o psicanalista que fala que, né, que concorda com a ideia existencialista de que o sujeito ele é constituído, o Lacan ele constrói essa perspectiva, né? O sujeito ele é uma constituição. Ele não é um ser em essência, ele é constituído psiquicamente. Nessa situação, né, a posição e a postura do analista aqui, ela faz total diferença. Por quê? Porque é aí que o Lacan vai começar a chamar atenção para algumas coisas que precisam ser entendidas. Né? Que muitas das vezes, quando nós vulgarizamos falar que a nossa atividade é uma terapia,
ela vai contra aquilo que o Freud tinha proposto que a psicanálise fosse. Por quê? Uma terapia, ela tem um eixo completamente diferente do que é uma análise. Porque uma terapia, ela tem como proposição uma cura, se fecha, né? Se eu faço quimioterapia, é porque já tem o quê? Um resultado esperado no final. Não é assim? Já uma análise, ela não tem como, né, um eixo, né, de objetivo do curar o sujeito. O eixo objetivo aqui é de literalmente do analista escutar. O analista não diz, ele escuta. Porque ao escutar, ele não fecha o processo, ele abre o processo. Dentro daquilo que a gente disse, né? Se eu escuto, eu abdico. Escutar é um ato de abdicação. Concordam com isso? Não é? Quando você escuta e não diz, você está se abstendo? É uma abstinência da fala, sim ou não? Isso aqui não é uma provocação, tá, gente? Isso aqui é só uma forma da gente fazer uma comparação. A psicologia, dizer que é terapia, né? Falar assim, nós aqui fazemos terapia, isso tem total sentido. Porque a psicologia em si, não a psicologia com eixo analítico, etc. A psicologia, o diz, ele tem uma função, sim ou não? O diz tem uma função. Para nós, o eixo é a escuta. É como eu digo para supervisionando, ou aqui você já ouviu falar. Quando você está escutando alguma coisa e ainda ali você não consegue pensar numa intervenção clara, cala a boca e escuta. Não vai tentar fazer freestyle ou não. Você entendeu? Porque a escuta até nos protege, né, gente? De fazer uma intervenção uma intervenção porca, e essa intervenção tem muito mais um efeito traumático do que de cura. Entenderam isso aí? Tá claro, Alessandra? Tá claro, Cláudia? Tá claro aí, Fabiana? Tá de boa? Comandar aqui e falar assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso dentro de Lacan, não. Gente, o Lacan, os seminários dele é uma grande crítica à psicologia do eu, tá, gente? Ele tá batendo doído nessa galera, tá? Vocês lembram disso? A gente tem que lembrar disso, né? Uma das funções dos seminários também, naquele momento, é quando ele está ele tá ali fazendo ali, ele está batendo muito a psicologia no eu, que estava se tornando dominante dentro da IPA. Um tipo de psicanálise e onde o psicanalista diz, ele diz, ele, peraí, gente, o eixo primordial da psicanálise é a escuta. A fala é do paciente, não é assim? É o famoso clichê que a gente ouve aí, que esse clichê ele tem toda a razão, que é nós ocupamos um lugar de suposto saber. Não tem aquela história de quando um burro fala, o outro baixa a orelha? Se nós estamos num lugar que a gente se coloca como de suposto saber, a gente não sabe, a gente escuta, né? Não tem isso? Então é preciso compreender isso. Né? É preciso compreender essa questão. Vamos lá. Tá? A relação às demandas do paciente, a postura do analista, ela tem que ser o quê? Sempre isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Inflexível. Fala, Cláudia, fica à vontade. Estou te ouvindo. Rodrigo, você pode falar mais sobre a psicologia do eu? Eu não sei do que é isso. Era algo ali que era muito focado no seguinte, a psicologia do eu, Cláudia, foi uma perspectiva ali que já surge. Assim, se a gente lê com muita atenção os escritos de Freud a partir da década de 30, principalmente uns que são muito famosos, Mal-Estar da Civilização, Mal-Estar da Cultura, Futuro de uma Ilusão, esses escritos que alguns chamam de antropológico Freud, ele já está numa onda que é o seguinte, olha, a humanidade não tem jeito,
o ser humano ele é ruim, a gente precisa criar uma situação que a gente possa melhorar esse sujeito, né? Gente, se vocês lerem o Psicologia das Massas, é isso, tá, gente? Tá, é isso. É um Freud ali flertando com o adaptacionismo, gente. É um Freud Thomas Hobbes. Um homem nasce mal. Você entendeu? O homem é lobo do outro homem. Então, se ele não tiver controle, a coisa vai degringolar. Porque ele é um cara que ele sofreu, né, muito com a questão das 2 guerras mundiais. Ele passou por 2 guerras mundiais. E isso estava se tornando uma prática psicanalítica, Cláudio. Principalmente ali de uma segunda para a terceira fase do Jung. Tá? Principalmente ali aquela galera junguiana, você entendeu, Cláudio? Que é aquela ideia do seguinte, nossa, eu tenho aqui uma matriz de símbolos, e se alguém chega aqui e fala desses símbolos, né, eu sei sobre o que ele está falando. Ah, sonhei com isso. Ah, sonhar com isso é porque tá pensando na mãe. Sonhar com isso é porque é trauma desse jeito, né? É o tal do livro dos símbolos, né? E etc. E uma outra coisa também, ele faz uma crítica à escola inglesa, que também já caminhava por esse caminho, né? Isso aí eu também já faço uma crítica a ele, porque eu acho que ele não compreendeu né, as pessoas chamam de escola inglesa, mas se a gente for pegar a psicanálise da Melanie Klein, com a do Winnicott, com a do Balint, a gente vai ver que são coisas, apesar de ter o mesmo eixo que o Firenze, eles entendem de maneira extremamente. E é isso, aquela coisa bem psicologia mesmo, Cláudio, você entendeu? A psicanálise deixou de ser psicanálise, ela estava bem psicologia, sabe? Que é aquele negócio, o nosso objetivo aqui é reforçar o ego da pessoa. A pessoa chega aqui com o ego fraquejado, a gente tem que criar condições de um fortalecimento do ego. Tá? E o Lacan, ele é um cara que ele vai estar literalmente fazendo essa crítica. O nosso objetivo não é fazer fortalecimento de ego. Apesar de, né, há uma crítica sobre isso, porque em determinados casos diagnósticos, há uma necessidade, até para que o processo, né, não seja perigoso para o paciente, a gente fazer um reforço de ego, né, gente? Um depressivo grave, né? É necessário a gente fazer isso em primeiro momento. Mas o que estava acontecendo? A Cláudia chegava lá, não, a gente vamos reforçar o ego da Cláudia. Né? Não vamos escutar a Cláudia como um id, ego, superego, não. Vamos reforçar o ego dela, né? A gente reforça essa estrutura, que ela vai dar conta de lidar com essas outras coisas que está para além do ego. E não é assim, né, Cláudia? Psicanálise não é isso, né? Por isso que o Lacan é um cara que ele retorna ao Freud, né? Porque ele está falando, gente, a gente não está aqui para fazer psicologismo. A gente está aqui para fazer psicanálise. Né? Compreendeu isso, Cláudia? Dessa questão da psicologia do ego? Tá? Vamos reforçar a Cláudia no eu dela. O eu dela está muito fraquinho para ela enfrentar a vida. Para ela voltar para o trabalho dela, para ela deixar o maridão feliz. Você entendeu, Cláudia? Tá? Então, assim, vamos reforçar a Cláudia para voltar para a sociedade, para se adaptar a ela. E a gente não está aqui para fazer isso, né, Cláudia? Muito pelo contrário. Muitas das vezes a gente subverte o paciente, né? Fala, Cláudia. Dentro desse pensamento, como é que fica assim, o acolhimento que a gente faz com o paciente? Isso. Aí você já traz coisas que entram no eixo da crítica ao Lacan, né? Que é o mal entendimento. Então, isso. Por que chegam. Eu até fico repensando se a gente. Uma crítica ao Lacan. Gente, o Lacan não está falando sobre clínica. O Lacan está falando sobre ensino de psicanálise. Falando assim, vamos retornar a entender o que é psicanálise, né? Como, né? Esse campo aqui do conhecimento, né? Mas o ensinamento do Lacan, ele tem essas limitações, como você coloca agora. E os casos difíceis? E o acolhimento, né? Se você for pegar o ensino do Lacan, é um negócio assim problemático, por exemplo, da gente na saúde pública, por exemplo. Você entendeu? Como acolher a menina aí do Rio de Janeiro? Dessa atrocidade. Como acolher a mãe das 2 crianças que foram assassinadas pelo pai aqui no interior de Goiás? Você entendeu? Então, assim, o inflexível que o Lacan está falando aqui não é aquele inflexível do analista que se tornou hoje, tá? É um inflexível diante da demanda. Eu não vou me... O paciente está colocando as demandas dele, que eu estou escutando, mas eu não vou responder as demandas dele, não. Vamos colocar uma coisa muito a grosso modo. O Lacan, o paciente está te querendo, Cláudio.
Você não vai sucumbir a isso. Você vai ouvir ele falando que te quer, e que te deseja, e que sonha com você, e que te fala assim, né? Pecaminosidades que vai fazer com você, e você está ali impassível escutando. Porque você sabe que isso aí está vindo de uma ordem que não é disso que ele está falando, essa coisa aparente, é da ordem do desejo. O inflexível está nisso, entendeu, Cláudio? O inflexível está nisso. Né? A gente não sucumbe. Né? A gente não sucumbe. Né? Ela fala, não, deixa eu dar uma resposta a isso aqui. A gente não sucumbe a isso. Tá? Porque se a gente sucumbe, acabou, né? É aquela velha máxima, né, da paciente do Firenze que ele percebia que ela se masturbava enquanto ele estava atendendo. Ele teve que chegar para ela e fazer o quê? Para! Porque ali todo aquele eixo de libido que poderia estar ali sendo descarregado, né, na fala dela, e a gente entendeu o que está por trás daquilo, ela conseguia ali, no onanismo, né, dar uma descarregada nisso. Entendeu? Né? Ou então, assim, gente, eu estou colocando aqui exemplos extremamente assim, que podem soar como esdrúxulos, mas para que vocês entendam. É um paciente chegar dentro do seu consultório e falar que quer se masturbar. Você vai permitir que ele faça isso, gente? Não. Porque ali toda essa, né, essa descarga, ele vai satisfazer isso e ele sepulta, né? Porque aí não vai falar mais sobre nada, né? Ele conseguiu, né, dar uma aliviada, né? Ele se satisfez. Satisfação sepulta o desejo. E o que é sepultar? Não é jogar a terra em cima do corpo? Você está jogando, né? Sepultar é isso, né? Por isso que eu gosto dessa escolha de palavra, né? Você sepulta, você não deixa ele aparecer. Né? E o que a gente quer é que isso apareça. Vai aparecer o desejo total e absoluto? Nunca. Tá? Desejo para o Lacan está na ordem do impossível. Ele vai aparecer como fragmentos. Por isso o tal dos objetos A, que a gente vai entrar nisso, entendeu? São os objetos de desejo. Entenderam isso? Né? Que é aquela lógica do inconsciente. Né? O inconsciente vai se apresentar de uma maneira absoluta para a gente numa sessão de análise. O inconsciente de um sujeito que a gente atende, está lá 20 anos sendo atendido pela Cláudia. Ela simplesmente fala, nossa, eu conheci o inconsciente de fulano de tal. Nunca. Nesses 20 anos, a Cláudia só conheceu fragmentos o quê? Desse inconsciente em movimento, porque ele é um caos, né? Ele é um caos. Tá? Então aqui é aí que a gente entra, né? Porque qual que é o nosso objetivo? Né? Ao invés da gente criar uma interpretação que fecha em significado, ó, é isso. Não é psiquiatria? Gente com diagnóstico psiquiátrico? DSM, não é isso? Me fala aí quais são os sintomas. Esse. TDAH. Esse. Depressão. Toma o remédio. Vai curar. A gente não faz isso, né? A gente não faz isso. Ao invés da gente fixar o significado numa questão particular, a gente tem que entender que aquilo que está sendo apresentado ali, ele é um significante. E ele vai mudar, gente? Sim ou não? Inclusive, uma mesma palavra pode significar um monte de coisas? Sim ou não? Essa não é a lógica básica, gente? Quando o pequeno Hans sonhava com um cavalo, era sobre cavalo que estava se falando? Era sobre cavalo? Quando o Serguei sonhava com lobos, é sobre lobos que a gente está falando, gente? Não é sobre isso. Né? Então esse método aqui, ele é focado nessa falta. A gente não dá uma resposta direta. Né? E isso acaba se tornando o quê para o paciente? Principalmente os nossos pacientes hoje, né, gente? Que quer o quê? Um negócio rápido, né? É enfurecedor. O paciente fica puto. Né? Não sei como é que já estão os pacientes de vocês. Porque eles querem uma resposta. Eles querem que a gente diga, fala para mim o que eu tenho. Né? Então aqui, o interessante é que o lugar do analista, a interpretação do analista, ocupa um lugar, porque a gente não ocupa, a gente usurpa o lugar do grande outro. A gente é um usurpador. A gente usurpa, né, momentaneamente o lugar do grande outro. Por que a gente usurpa?
momentaneamente. Porque é em nossa direção que esse sujeito vai começar o quê? A apontar e disparar esse desejo. Tudo bem? Então a gente usurpa esse lugar. E isso, desde o Freud, né, gente? Isso é da ordem da transferência, sim ou não? A gente vai ocupar o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar do patrão. Ana, pode falar, fica à vontade. Não é que você comentou isso, né? Do quanto que os pacientes ficam revoltados com a questão da gente não dar uma resposta, se eles pedem direcionamento, eles pedem um diagnóstico, né? E aí, quando a gente explica que não é assim que funciona, que não é por aí, eu tenho vivido, assim, muita situação de pacientes que vão embora. Eles até combinam comigo a próxima sessão, mas não voltam. E assim, Ana, isso é um caso assim, né? Eu estava preparando a transmissão do Firenze, né? Para a turma mais antiga, e a gente está, inclusive, já revendo alguns textos. E tem uma coisa que ele bate que ele fala: o analista precisa ter paciência. E dessa vez eu coloquei essa pergunta. E quando o analisando não tem paciência? A gente está disposto a ter essa paciência analítica, né, de esperar, né, porque o desejo não vai se apresentar de um dia para o outro. Né? Isso pode levar anos, gente. Isso pode levar anos. É um exercício. E se o paciente não tem, né? Como é que faz? Como é que faz? Né? Porque hoje está todo mundo querendo respostas muito rápidas, né? Um carimbo muito rápido, um remédio que responda, né? O engraçado é que a gente está falando aqui sobre o método de cuidado e a gente está falando sobre o tempo que a gente vive. Entendeu? Vocês estão vendo o quanto que é rico, gente, Lacan? Se a gente tira as firulas, o quanto que esse cara está falando de coisas extremamente ricas para que nos faz pensar a psicanálise, o nosso lugar de analista, você entendeu? O que a gente deve procurar quando está escutando os pacientes. É rico, não é? Vocês acham isso? Eu acho o Lacan rico, né? Mas essa riqueza dele é mal usada, né? É um ostentatório, não uma riqueza que produz algo, né? Não é riqueza que produz mais riqueza. Parece que é uma riqueza que alguns querem monopolizar, né? E que os outros não consigam entender como é que essa riqueza ela é produzida. Então isso aqui pra gente é muito claro, né, gente? Usurpar o lugar do grande outro. Tem alguma coisa não freudiana nisso aqui, gente? Em que nós ocupamos esses lugares, né? Que ali dentro daquela rede de significantes, né? Que o desejo se movimenta para um paciente, né? Ou um analisando, no caso que a gente está usando a questão do analisando, a gente vai ocupar o lugar do pai, da mãe, do patrão, da pessoa que essa pessoa quer sexualmente ou romanticamente, a gente ocupa esse lugar, a gente tem que usurpar esse lugar para que essa pessoa consiga conceber um processo de quê? Transferência, que é uma outra, é mais um psicanalista que concorda com a interpretação que o Freud começa a fazer, mas quem apontou isso é o Firenze. Não há processo analítico sem transferência, gente. Não é possível. Mas muitas das vezes, para que vocês fiquem tranquilos, e é isso que a Ana colocou, e é muito importante a gente colocar, a transferência muitas das vezes não é estabelecida, não é pela falta de manejo, criatividade, né, ou inteligência do analista. É do próprio analisando, o analisando do século XXI, o analisando do modo de produção capitalista em sua etapa neoliberal. Que não tem tempo para que isso se estabeleça, porque se transferência está na ordem do amor, concordam que o amor está na ordem da relação? Gente, qual relação que você começa dela de um dia para o outro? É só gente que está em aplicativo de relacionamento, que acha que vai colocar lá, estou procurando relacionamento sério.
Tá, mas como é que surge um relacionamento sério, criatura? Você tá achando que é uma pessoa, você vai conhecer ela naquele... Dali... Não, gente. Há uma necessidade de, né, de se estabelecer um contato. E hoje ninguém tem tempo para isso, né? Então vamos lá, continuemos aqui. Tá? E por que a gente precisa colocar isso como extremamente importante, né? Isso que eu já tinha colocado para vocês, que na clínica psicanalítica, né, nenhuma interpretação é igual, e que na interpretação, na psicanálise lacaniana, não há significado. O que há são significantes que circulam. E a nossa escuta, a gente não está buscando o sentido da coisa. O que esse cara está tentando me falar aqui? Não. É você começar a escutar que determinados significantes estão ocupando os lugares muito específicos, que em determinadas falas ele volta a isso. Eu tenho um paciente que o significante que ele usa desde a primeira sessão dele, gente. Ele já está comigo há 3 anos. Merda. O significante merda para ele está em toda a sessão, em todo momento, ele usa o significante merda para ele falar dos outros, para falar da sua situação de vida e para falar de si mesmo. Nos sonhos, merda aparece. Vocês entenderam isso? É a gente escutar de qual merda será que ele está falando nesse momento. Esse significante merda está ocupando qual lugar? Entenderam isso? Isso é extremamente importante. Voltando àquilo que eu faço a pergunta, né? Quando eu estou ouvindo aqui a Cláudia, que eu pergunto, o pequeno Hans está falando de cavalo? É sobre cavalo que está sendo falado? Ou sobre algo que aquele significante cavalo ele ocupa? Entenderam isso? Né? Isso está muito na interpretação dos sonhos, né? Quando o Freud ele fala que uma pessoa num sonho é uma pessoa coletiva. Que uma pessoa que aparece no sonho não necessariamente é aquela pessoa que está ali. Ela pode estar ali representando várias outras pessoas. Entenderam isso? Podemos continuar? Então vamos lá. As interpretações, né, analíticas, segundo Lacan, o pensamento consciente, né, subverte o pensamento consciente e coloca o inconsciente o quê? Para trabalhar. Aquilo que está sendo dito, locupletado, dito, etc., você subverte. É aquela perguntinha que você faz, ou aquilo que a pessoa falou, você fala, volta ali, mas você falou sobre isso? É porque assim, isso aqui não tem muita importância, mas me fala mais sobre isso. Através da fala dela ali, chamar atenção para algo, e a sua escuta te faz fazer a seguinte intervenção. Isso aqui que ela falou e não deu tanta atenção. Dá uma fuçadinha ali mais um pouquinho para ver como é que é. Aí, de repente, a coisa, ela, sabe, aparece ali algo um silêncio bem posto. Então, o negócio de um silêncio bem posto que eu coloco para vocês é o seguinte, né? Você tem 2 tipos de silêncio. O silêncio do recalque, da resistência, que é o normal, que a gente, né, aquele que você percebe que é angustiante, e tem o tal do silêncio performático. Eu não sei se você tem esse tipo de paciente, que ele fica em silêncio e notoriamente ele está em silêncio, não é por uma questão de culpa, mas por uma questão de provocar no analista uma pergunta para que seja chamada a atenção. Ele quer ser o objeto de desejo desse analista. Me pergunta por que eu estou calado. Me pergunta por que eu estou calado, né? Porque eu sou muito interessante, né? Deixa eu ser isso aqui, né?
que você quer chamar tanta atenção. Aí a gente banca. A gente banca. Para ver até onde esse silêncio performático ele aguenta. Os mais comuns de silêncio performático, as pessoas que elas começam ali, no silêncio, elas começam a performar alguma coisa que pareça ser muito inteligente. Sabe? A pessoa está tentando mostrar para você, eu estou pensando uma coisa muito importante aqui. Você tem que me perguntar. Fala, Alessandra. Eu ia perguntar que tipo de silêncio era esse, mas o senhor falou que era silêncio performático. Sabe assim, você percebe que aquilo ali, o silêncio da resistência é um silêncio angustiante. É tipo esse act out. Exatamente. O silêncio performático é uma encenação. Ótimo, Alessandra. Ótimo. Tudo bem? É uma encenação. Tá? Presta atenção aqui em mim, analista. Tanto é que eu sou interessante. Pergunta essa coisa maravilhosa que eu estou pensando. Esse presente aqui que eu não estou querendo te dar. Eu tive um paciente que tinha esse nome performático e estava ali, né? Eu não fiz a pergunta. A pergunta que eu fiz, Alessandra, foi essa, assim. Você consegue me falar se você tinha problema de evacuação na infância ou não? Eu quebrei. Ele, como? Você tinha problema de evacuação? Você evacuava bem, defecava, urinava e etc. Adivinha o que veio? Merda. Não, chegou e falou assim, assim, eu não tinha muita facilidade, não. Interessante isso. Sabe assim? Não há nada de especial aí, né? Então, assim, a gente faz algumas perguntas para a gente tentar quebrar. Paciente, né? Mas, assim, esse action out é muito bom de não falar nada. Banca, deixa. Sabe assim? Deixa. Porque... E tem muito uma mise-en-scène nesse silêncio, né? Não é aquele silêncio angustiante que a pessoa... Você vê que parece que... Sabe, parece que é corpóreo, né? O da resistência. A pessoa tá... Sabe assim? Parece que cansa a pessoa. Não. A pessoa senta ali, ela põe uma mãozinha aqui, ela... sabe assim? Tô completando uma coisa muito importante aqui. Aí você vai me perguntar e eu vou... Nossa, assim... Eu vou te seduzir demais. Aí, de repente, você... Tá vendo o que é você não corresponder à demanda? É isso. Você entendeu? Então vamos lá. Continua? Não, teve uma vez que uma paciente, ela tava, né? Aí ela ficou em silêncio. Aí ela ficou em silêncio, tipo, me encarando, tipo assim, se você fica em silêncio, eu também fico. E aí eu fiquei. Sim, você vai ter. Uma cara de paisagem, calma. É assim, engraçado que assim, ó, vamos ver se você concorda comigo. Não é ótimo para treinar o nosso lugar de analista? Rapaz, a gente não é? Você bancar aquilo ali, assim, aquele bancar ali, principalmente quando você compreende que é um silêncio do desafio. Se você fica, eu também vou ficar. É justamente algo dessa ordem do infantil, você entendeu? Uma pirraça. Vamos ver quem vai falar primeiro. Eu não tinha pensado disso. É uma pirraça. Vamos ver quem vai falar primeiro. E para nós, quem tem que falar primeiro, né, Alessandra? É o paciente. Porque assim, é por isso que eu tô falando. Aí vem a abstinência. Nossa senhora, eu tô soltando a rédea. Faz a cara de paisagem, aguenta. Não é sobre você. Sim. Bancou até o final da sessão. Aquilo te incomodou demais? Leva pro seu analista. Nossa senhora, eu tive um caso lá, nitidamente o paciente estava fazendo pirraça, para não falar. Nossa, isso me pegou demais. Eu quase... Aí isso você leva para onde? Mas assim... Pra minha análise, né? É para sua análise, sabe? Para sua análise. Né? Mas ali você tem que bancar esse lugar seu de analista, né? Tô bancando aqui. Tá fazendo a pirraça? Eu vou aguentar a pirraça, você entendeu? Porque não é sobre mim. Adulta que sou eu, né, professor? Exatamente. Tá vendo o que é? Entendeu o que é usurpar o lugar do grande outro?
O que é o grande outro para o bebê, a priori? Não é o adulto? Mas usurpar, né? Parece que você tá pegando o negócio à força, sabe? Mas muitas das vezes é isso. Muitas vezes é isso. É você roubar mesmo. Porque a gente é o Estado? A gente é ideologia? Não. Então a gente tem que usurpar e encarnar isso. Se o paciente começa a enxergar isso na gente, a gente banca. A gente não está ali para agradar. A gente está ali para literalmente ser aquilo que o paciente precisa para que ele estabeleça uma transferência. Porque não é sobre nós, é sempre sobre o paciente. Ele. Sim. Psicanálise é a única prática de cuidado que é 100% sobre quem está sendo atendido, não é sobre nós. E se ficar muito sobre nós, vá para análise, resolva esse problema. Se você não estiver conseguindo lidar com esse problema, para um tempo de atender. Porque seus pacientes também não têm culpa. Né? Por isso que a saúde do analista é tão importante. Né? Sim. A saúde do analista é extremamente importante. Então vamos lá. Obrigada. Continuemos aqui. Dentro desse contexto aqui, ó, segundo a interpretação, né, o que é se subverter? O Lacan, ele vai lá na filosofia, né, e ele traz a ideia de que a escuta, a interpretação do analista, ela é uma espécie de fala oracular. A gente não é um oráculo, mas o que... Vocês já viram um filme que tem um oráculo falando? Um filme que fala sobre Grécia, um oráculo falando? O oráculo lhe dá algum tipo de resposta? Ah, eu quero isso. Não, você vai fazer isso? Ou o oráculo sempre dá uma resposta que deixa tudo em aberto? Que assim, abre possibilidades de interpretações. Entenderam isso? Fala em enigmas. Isso, a gente pode chamar em enigmas, mas é aquilo que se faz. Ele te dá uma resposta para uma abertura gigantesca de interpretação. Não fecha, abre. A fala oracular é isso. A nossa intervenção, ela precisa ter esse sentido. Não de dar uma resposta, mas de fazer uma intervenção que abra, que movimente, que traga aquela sensação, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Não, o que você tinha pensado? Viu aí como é que a coisa ela vai caminhando? A gente pode continuar aqui, gente? Sobre essa ideia da fala oracular. Por quê, gente? Entendam. Sempre vai ter algo que vai escapar do entendimento do analisando. Compreenderam isso? Ah, eu estou analisando que ele é muito bom, ele é muito claro, o que ele fala e tal. Tá, beleza. Tá? Tá, ótimo. Você está falando bacana, tá bonito isso que você está falando. Mas, me diga uma coisa. Né? Não está fazendo muito sentido, não? Isso, quando tem supervisionando meu que vem com esse tipo de paciente, eu falo, mas peraí, ué. Você está fazendo análise dele ou você só está ouvindo ele falar como ele está se sentindo? Cadê o analista? Ele está te fazendo um ditado ou você está fazendo a análise dele? Eu não tinha parado para pensar por essa forma. Eu falei, por isso que também o seu paciente ele está pensando só de uma forma. Você não está abrindo a análise. Você está fazendo o quê? Você está fechando. Você está fechando. Porque há uma intervenção, uma fala oracular, é uma fala que vai bater aonde, gente? Vai bater no consciente ou no inconsciente? Meu amigo, aquela intervenção que na hora você vai ver se o sujeito ele não vai nem falar nada. De repente ele volta na outra sessão, Alessandro, e tá puto. E você não entende porque ele tá puto com você, é porque na outra sessão você falou sobre aquilo, mas tá. Aí ele começa. Aí você fala, opa, isso é uma intervenção oracular. Ou quando o silêncio do analista ele tem um efeito enriquecedor, que o paciente começa, na outra sessão, falar que você fez intervenções
e na sessão anterior você ficou calado a sessão todinha. Ele fantasia que você fez o quê? Intervenções. Você vai fechar? Tá? Você vai fechar e falar assim, ó, isso aí não foi eu que intervi não, tá? Não foi eu que disse não. Você vai deixar. Porque tá batendo aonde? Tá batendo naquilo que escapa, né? Tá batendo naquilo que, né? A fala oracular tá isso. Sabe aquele negócio? Ah, nossa! Ah, eu falei isso? Ah, isso é uma besteira. Me fala mais dessa besteira aí. Entenderam? Como eu disse para vocês, a gente vai ter 2 encontros, tá? Sobre a interpretação em Lacan. Tudo bem? Vamos parar por aqui, nos 3 níveis da clínica, tá? Eu vou até antecipar para vocês aqui que a gente vai já falar a partir do próximo encontro, que esses 3 níveis da clínica aqui. Tudo bem? Ó que beleza. Vou dar para vocês aqui, né, um esqueminha do que é esses 3 níveis. Tudo bem? O que é o domínio da tática, qual que é o domínio da estratégia e o sentido político do analista. Entendeu isso aí? Uns negocinhos que é bom para reforçar o aprendizado e a gente trazer para nossa ação como analista. Tudo bem? Então, tá? Porque aí a gente vai chamar atenção para umas questões vinculadas a uma criatividade na escuta, uma criatividade na intervenção. Como é que a sua escuta vai ser criativa, suas intervenções serão criativas, se o seu estudo ele é raso, se a sua formação não é rigorosa, se sua ética com a própria formação ela não é séria. Como que você vai fazer uma intervenção top? Você vai fazer aquela fala oracular que não vai ter como, né? Isso eu repito, Renata Wirtmann. Não existe escuta bem feita sem um estudo sério, aprofundado em psicanálise. Se a sua escuta está ruim, é porque a sua formação é horrorosa. Você não está estudando. Você não tem um compromisso ético como psicanalista. Em resumo, palavras obscenas é antiético. Você é apenas um charlatão. Picareta. Sacou? E nessa comunidade aqui nós não tem picareta. Então nós vamos aprofundar. É estudar. Ai, Rodrigo, mas tem que estudar muito? Tem, gente. Desculpa, vai para uma outra área que não precisa isso. Infelizmente, não é só diploma que faz um psicanalista, né? Não é isso que a gente defende? Então vamos abraçar o que a gente defende, tá? Senão a gente vai começar a querer vender psicanálise por IA. Porque agora eu descobri também que tem uma mulher aí que está fazendo psicanálise por IA. IA, Inteligência Artificial de Psicanálise. Eu quero morrer com essas coisas. Quero morrer. Morrer. Gente, beijo para vocês. A gente se encontra dia 24, tá? Repetindo, dia 24 de março. Tudo bem? Abraço para vocês. Vou deixar aqui o linkzinho para vocês assinarem lá a presença. Tudo bem? Porque já a partir do próximo encontro, eu já vou fazer aquela depuração, né? Do quantidade de faltas, porque vai ter, tá, gente? Tá? A gente está encaminhando para institucional. Vai ter diplominha no final, vai ter certificado e tem regras, né? Extremamente quantidade mínima de faltas. Tá? Não vai ter prova e nem trabalho, pelo amor de Deus. A gente não é faculdade, é psicanálise. Estuda se quiser. Vamos ver se você é picareta ou não. Tá? Mas vai ter, tá? E eu preciso disso para ser uma coisa mais séria. Tudo bem? Então, um abraço para vocês e até a próxima. E me perguntaram, aqui vi o WhatsApp aqui do grupo, tem ainda, se não me engano, 2 vagas lá na supervisão de grupo. Mas parece que me perguntaram aqui que é individual. Me procura depois no WhatsApp que nós dá um jeito. Tá? Ô, Rodrigo. Fala, minha querida. O formulário tá de ontem. Pode responder a mesma? Você vai ver que tem 2 datas. Ah, tá o de ontem, né? Tá, as 2 no dia. Ah, não, mas aqui depois é só voltar na gravação que eu sei quem que tá. Tá bom? Pronto, combinado. Beleza? Boa Muito noite. obrigado por ter avisado, tá, Simone?